Olá, muito bem-vindo. Começamos mais um Papo Reto com Roberta Dietrich, um espaço para boas histórias, para boas conversas, claro, com muita reflexão e também muita informação. Quero começar o programa hoje mandando um beijão para Navegantes, hoje que é 2 de fevereiro, é, portanto, dia de Nossa Senhora dos Navegantes, padroeira dos pescadores, e para o candomblé também o dia de Iemanjá, né, a rainha do mar. Então, para todos que creem aí, seja na Igreja Católica, seja no candomblé, tanto em Nossa Senhora dos Navegantes quanto em Iemanjá, inclusive feriado na cidade de Navegantes, sempre faziam a tradicional procissão fluvial, né? E esse ano está suspenso, mas um beijão a todos vocês de Navegantes. Gente, eu tenho o prazer de receber hoje aqui um médico infectologista, Pablo Sebastian. Num momento de pandemia, num momento de vacinação, tem muita fake news por aí e a gente quer hoje, com esses nossos entrevistados, dirimir um pouquinho dessas dúvidas. Primeiro, Pablo, muito obrigada pela tua presença aqui. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Vamos fazer um paralelo aí da tua história. Quem é Pablo? De onde ele vem? Quem são seus pais? O que você faz? Você foi o repórter, né? Onde vive? Como se alimenta? Então, eu nasci em Caxias do Sul e logo cedo, aí, quando eu terminei o colégio, eu fui para Porto Alegre para fazer a faculdade. Eu fiz na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Depois da faculdade, eu acabei indo para o interior para trabalhar. Fui trabalhar em São José dos Ausentes, um município de 3.500 habitantes, onde eu acredito que realmente eu aprendi a ser médico, né? Eu era o único médico ali do município e isso vai te dando uma energia em relação à humanização, aos cuidados que tu tem que ter com as pessoas, que é só essa prática rural mesmo que vai acabar te formando. E é numa cidade pequena também, né, Pablo, que a gente às vezes se realiza, porque na cidade pequena ainda tem aquela cultura de que o prefeito, o padre e o médico são as personalidades. Eu imagino que você era super atentivo. Eu aprendi isso na prática, né? E aí tu vai fazer uma visita, tu ganha um pudim, tu ganha uma... Cara, isso é um barato, isso aí não tem o que pague a gente. E aí depois eu fui para fazer a residência, então, fiz a residência de infectologia na mesma universidade, o hospital é a Santa Casa de Porto Alegre. E aí, a partir daí, então, eu sou aficionado por essa especialidade que é incrível. A minha filha acabou de viver esse dilema de escolher a residência, e realmente são inúmeras possibilidades, né, de especialização. Por que a medicina o infectologista? Por que você decidiu esse caminho? Então, eu não sei te dizer lá para trás como é que isso se deu, né? Mas eu sempre gostei muito dos parasitas. Meu pai é professor de biologia, então eu sempre tive uma ligação com esse lado, assim, uma questão também envolvida com laboratório, e acho que foi por aí, né? O HIV até então, ele nem pintava muito na minha vida, porque vindo de uma cidade de interior, a gente não tinha uma vivência muito grande com o HIV, que hoje é a área de especialização na qual eu atuo, mas sem dúvida foi a que eu mais me identifiquei, né? E principalmente então com as pessoas que vivem com HIV e que dependem tanto de um atendimento humanizado. Bom, aí faz essa formação, começa uma carreira como infectologista e vem parar em Santa Catarina como, menino? Bom, aí foi um barato, né? Porque começando a trabalhar, eu pensei, eu preciso fazer um mestrado, porque eu sempre gostei da vida acadêmica, né? Meu pai é professor, eu sempre tive esse olhar. E aí fui fazer o mestrado em Minas, porque a minha irmã morava em Belo Horizonte, lá tem um grande instituto de medicina tropical. Eu fiz 2 meses lá durante a residência, eles me convidaram para fazer o mestrado lá. Fui lá, fiquei 1 ano, não consegui concluir o mestrado, porque foi às vezes as pessoas têm uma ideia de que a vida de médico é muito tranquila, muito simples, mas eu vivia de plantão, eram 4 locais de trabalho diferentes, assim, não estava feliz lá. Né? Imagina, eu fazia um plantão na sexta-noite na UTI do Hospital de Clínicas de Belo Horizonte. Para sair da minha casa até o hospital eram 6 quilômetros e eu levava 1h30 para chegar. Não é isso que eu quero para mim. E aí acabei conhecendo o grande amor da minha vida. Por lá a gente começou a olhar, não, quero voltar para o sul. A gente tem essa coisa, eu acho, da raiz do sul, assim, que ela é muito bonita. Esse grande amor era do sul? Ou é do sul? Lá de Minas mesmo, né? Vai. Mas aí aquela coisa, vamos voltar, e eu sempre muito com Porto Alegre, né? Apesar de ter nascido em Caxias, né? Formação muito extensa em Porto Alegre, tinha um carinho muito grande, mas não tinha nenhuma prova para lá. E aí tinha 3 concursos em Santa Catarina, janeiro, fevereiro e março, cada um tinha um concurso. Em janeiro era Navegantes. Fiz o concurso, fui aprovado, a gente olhou no mapa ali, poxa, tem porto, tem aeroporto, tem praia, é para lá que a gente vai.
E aí veio para a nossa região. Você mora hoje em que cidade? Hoje eu moro em Navegantes. Desde que eu vim, eu cheguei aqui em março de 2011. Né? Achei a pessoa certa. Não, assim, não, eu já fui festeiro ali da padroeira. Assim, é um momento realmente muito bonito, de muita oração no município. E estou ali desde 2011. E aí, cada vez assumindo desafios diferentes, assim, né, nessa trajetória, assim, então é muito legal. Bom, feitas as devidas apresentações, hoje você ocupa a função de coordenador do curso de medicina da universidade e tem trabalhado intensamente numa comissão que cuida da questão da vacinação, é isso? Perfeito, né? Então, junto à própria universidade foi instituído um comitê de crise, né, porque pensa, não existe especialista em coronavírus, né? Se você conhece alguém aí que é especialista em coronavírus, essa pessoa não existe, porque é uma doença muito recente, então não houve possibilidade de haver especialização, né? O que a infectologia ela vai abordar é a virologia, a bacteriologia, então a gente entende desse processo de inflamação, ponto. A partir daí a gente é convidado para esses comitês, fui convidado para o comitê da regional aqui da Foz do Rio Itajaí, para o comitê de Navegantes, e agora com a mudança de gestão dos municípios, aí sim, Navegantes realmente pediu o meu apoio, e a gente está ali à frente então de todo esse trabalho, junto com a secretária de saúde, Luciane Nezelo, com o prefeito Liba, para trabalhar agora com a população de Navegantes. Bom, e há muitas informações desencontradas, que às vezes os próprios técnicos, para algumas coisas, não têm resposta. E eu acho que é isso que dá um espaço tão grande para verdadeiros absurdos, né? Isso, e aí a gente acaba escutando muita coisa triste nesse meio, né? Porque desde que a doença surgiu, desde que os casos surgiram, a gente teve uma explosão das fake news. Muitas informações desencontradas, inclusive a respeito do processo de doença, mas também das medidas de prevenção e de tratamento. Isso para a gente foi um retrocesso enquanto ciência, né? Porque enquanto médico, enquanto professor universitário, a gente precisa associar as duas coisas o tempo inteiro, a gente precisa levar isso a sério. A gente entende que lá no início do ano, ninguém sabia do que se tratava e todos deram vários tiros aí para ver onde se alcançava alguma coisa. Mas eu acredito que a partir do momento em que a gente reconhece que determinado fato não é verdadeiro, de que determinado medicamento realmente não funciona, isso precisa ser amplamente divulgado porque as pessoas ainda procuram. Para tu teres ideia, né, nós já temos hoje a segurança de que a cloroquina não funciona no tratamento. Eu ainda recebo mensagens no telefone das pessoas me pedindo, consegue uma receita de cloroquina? E quando você diz que a gente já tem certeza que a cloroquina não funciona, é porque apesar do pouco tempo dessa doença, né, instaurada, algumas coisas já foram testadas a ponto de a gente ter uma vacina. Eu acho que não existe na história da literatura médica nenhuma vacina que tenha sido desenvolvida em tão pouco tempo. Isso é muito bonito, né? Nós podemos viver esse momento, e eu falo isso muito para os alunos, assim, que eles ficam muito com medo, às vezes, aproveita esse momento, não tem um jeito melhor de aprender epidemiologia do que em meio a uma situação dessas. E quando tu vês, a gente conhece os coronavírus desde a década de 60. Então já existiam plataformas de trabalho com esse vírus, né? Não é uma plataforma tão nova. Mas o SARS-CoV-2, que é esse que faz essa nova doença que a gente chama de Covid-19, isso sim é novidade. Então a partir daí já existiu uma estrutura para se trabalhar, ele tem uma familiaridade com outros vírus que permitiram uma aceleração das tecnologias, mas hoje nós temos mais de 200 estudos em cima de vacinas. Então, hoje, vem chegando aí paulatinamente as vacinas no Brasil, que já desempenharam os estudos. E também é interessante a gente entender o porquê da rapidez de fazer essa vacina, pela velocidade de transmissão do vírus. É um vírus que ganha a gente no cansaço. Existe até uma tabela, né, que classifica a capacidade de transmissão do vírus. O coronavírus está posicionado como se fosse uma escala Richter de terremoto, sabe? Isso. Existe isso para a transmissão dos vírus. Como é que é essa tabela? Isso. Se a gente for colocar lá na ponta assim, dos vírus super transmissíveis, super contagiosos, a gente vai pegar o sarampo. Né? O sarampo é campeão assim, na disseminação. Importante a gente aproveitar esse momento para lembrar das pessoas que não reforçaram sua vacina contra o sarampo, fazer esse reforço porque ele continua em circulação. E aí, se a gente vai colocar o SARS-CoV, a gente coloca ele no meio dessa escala. Então, o que seria? O sarampo, uma pessoa infectada, ela vai contaminar aproximadamente 12 outras pessoas. O vírus influenza, que é o vírus da gripe, uma pessoa infectada contamina uma ou duas. Esse vírus, ele consegue ter uma capacidade de que a infectada, ela transmite para 4 a 8 pessoas.
E a nossa preocupação em relação a essas novas variantes do vírus que aparecem é justamente isso. Ele vai adquirindo o que a gente chama de fitness viral. É uma capacidade de adaptação que ele não aumenta a letalidade. Algumas conversas vêm surgindo nisso, mas não é isso que a gente observa. Ele não está mais letal, mas ele fica mais transmissível. Mais resistente até, né? Essas variações talvez mais resistentes. E é nisso que ele vai daí ganhando a gente no cansaço. Por quê? Porque vai saturando o sistema de saúde. Bom, nós vamos dar uma respirada, vamos tomar uma água, porque no próximo bloco eu vou contar tudo para vocês. Na verdade, eu vou perguntar para o Dr. Pablo tudo sobre o esquema de vacinação, vamos trazer à tona algumas fake news, o que é verdade e o que é mentira sobre tudo isso. Eu volto já já. Estamos de volta. Para você que chegou agora, esse é o Papo Reto com Roberta Dietrich, sempre trazendo entrevistados com muita informação. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no nosso estúdio o médico infectologista Pablo Sebastian, que vem aqui para jogar por terra uma série de fake news a respeito de coronavírus, de Covid, principalmente de vacinação. Bom, a sua visão, antes de qualquer coisa, que realmente o Brasil demorou em relação ao que era possível ser feito, qual é a sua análise? Bom, eu acho que nós tivemos aí uma série de atropelos, né, a respeito desde o início, quando nós não tínhamos o que fazer, e eu acredito que aí faltou educação em saúde, né, foi muito trabalhado a questão de números e de realmente assim apavorar a população. Eu acho que aquilo ali não foi um bom serviço, né, nós acabamos aí tendo as pessoas já rechaçando as ideias a respeito dessa doença. E agora, por final, sim, atrasamos na chegada da vacina ao nosso país. Nós estamos hoje já vendo a queda do número de internações em Israel, por exemplo, né? Então a gente queria estar vivendo isso, enquanto não. Nós estamos com 3 estados do Brasil em pleno caos, onde já não há mais estrutura para atender as pessoas que precisam. Vamos a algumas informações a respeito desse ciclo de vacinações. Quanto por cento da população precisa estar vacinada, imunizada, para que efetivamente a gente possa baixar a guarda em relação às medidas sanitárias? A gente precisa chegar na chamada imunidade de rebanho, né? Isso aí foi tão trabalhado que seria o quê? Eu vacino tantas pessoas na população que os demais que não foram vacinados também se encontram sob controle. Eu preciso chegar a 70%, Roberto, é muita coisa. É bastante, né? Então, se a gente pensa que agora a gente não está conseguindo nem vencer a primeira etapa de vacinação, isso vai demorar muito. E é importante que as pessoas entendam que enquanto estamos vacinando as pessoas, as medidas de prevenção continuam valendo. Perguntas e coisas que a gente ouve na internet, por isso estou trazendo, porque pode ser a dúvida de um dos nossos telespectadores. Por que não vacinar geograficamente? Ou seja, primeiro, né, já que as doses não vão dar mesmo para todo mundo, primeiro vacina um estado, em tese imuniza esse estado e assim por diante. Então, o que a gente reconhece desde o começo é que existem pessoas que se encontram num risco aumentado das formas graves de doença. Todos estamos sujeitos, porque já que ninguém é imune a essa doença, todos estamos sujeitos a desenvolver a infecção. Mas nem todos precisam ter a gravidade por essa doença. Então, a maior gravidade ela é observada nas pessoas com mais idade e naquelas com comorbidades. Então, não é geográfico, é por prioridade. Geográfico, é por isso. E aí, se a gente pensar nos profissionais de saúde que entram nessa primeira linha, é para a gente ter as pessoas que vão atender, as pessoas da linha de frente. Então, quando a gente vê profissionais de saúde, sim, mas aqueles que estão na linha de frente de atenção em relação ao coronavírus. Qual é exatamente o cronograma pretendido, ou pelo menos o ideal, para a vacinação dentro dessas prioridades? Então, a gente começa agora agrupando os profissionais de saúde, as pessoas institucionalizadas. E aí saiu a população carcerária ou manteve? Esses vêm depois, eles vêm mais adiante. Porque elas estão institucionalizadas. Isso, mas o que a gente está falando aqui ainda são dos asilados, então pensando nos idosos, e as crianças e adolescentes que estão também nessas realidades terapêuticas. Então estes que entram agora, além disso populações como indígenas, por exemplo, que vivem em aldeias, então indígenas que ainda estão aldeados. Depois nós vamos então prosseguir para os idosos e aqueles adultos com comorbidades.
E depois que a gente vai chegar, então, nessa fase onde a gente vai ter as pessoas privadas de liberdade, as pessoas em situação de rua, os profissionais das Forças Armadas, de salvamento, como bombeiros. Então, todo esse grupamento vai ser vacinado até chegarmos aos professores. É uma preocupação grande que a gente tem. É uma preocupação grande que a gente tem porque estamos na iminência do retorno das aulas. Outra dúvida, né? Recentemente se falou ali, um grupo de empresários se colocou à disposição para comprar doses da vacina, e aí o governo federal haveria acenado positivamente desde que metade fosse doada ao SUS e a outra metade fosse distribuída aos funcionários sem custo, né, sem cobrança. E aí imediatamente o laboratório se manifestou de que, olha, a gente não está nem dando conta de atender os governos, né, que têm aí suas estruturas de vacinação, quem dirá iniciativa privada, então pode até ficar na fila, mas é uma coisa a muito longo prazo. E exatamente essa é a minha pergunta, como é que está a capacidade produtiva disso? O Brasil, por ter a Fiocruz e o Instituto Butantan juntos com outros laboratórios no desenvolvimento de pesquisas, pode ter alguma vantagem, alguma prioridade? O Brasil vai produzir internamente? Vamos tudo por aí. Então, o Brasil ele tem a capacidade de produção, né, porque já houve essa distribuição da patente, então a gente tem a fórmula para produzir a vacina, o que a gente não tem é o insumo. Né? Porque para cada construção que a gente vai fazer, eu vou depender de uma determinada matéria-prima. E essa matéria-prima está escassa, porque imagina quantos laboratórios ao redor do mundo estão nesse mesmo ritmo de produção. Hoje a gente pega o Brasil já sendo como o país que é o 6º que mais vacinou pessoas no mundo. Só que também nós somos muito populosos, né? Então a gente ainda está muito atrás disso. Mas sem dúvida que esses institutos brasileiros eles vão nos dar um impulso à medida que tiverem esse insumo para a produção. E até para não oferecer uma falsa esperança, né? Quando a gente coloca o Brasil 6º país, a gente está falando de 200 milhões de habitantes, né? Então, em números absolutos nós podemos ser, mas aí se pega uma França, por exemplo, se ela vacinar o que o Brasil já vacinou, ela vacinou o país inteiro, né? Tá. Então, realmente tem um caminho muito longo ainda, né, doutor? E trazendo que são 2 doses, né? Então o Brasil ainda está nessa comemoração, sendo que ninguém foi imunizado ainda com 2 doses, porque a vacina não teve esse tempo ainda de ser efetivamente realizada em todos os grupos. A gente tem 2 vacinas aí com um intervalo diferente entre elas, então a gente vai ter que ter uma logística com muito cuidado aí para não perder a 2ª dose de vacinação. E existe nesse cronograma de vacinação a ideia de que eu vou vacinar todo mundo primeiro com a primeira dose e depois eu venho com a segunda, ou não? Bom, neste primeiro momento, né, o que nos foi informado é que compete ao Estado armazenar a 2ª dose. Então, o que nós estamos recebendo, ela serve para a vacinação de primeira dose de todas as pessoas contempladas nos grupos prioritários e que a 2ª dose estaria garantida pelo Estado. Bom, aí o senhor acredita que pela nossa estrutura, e a gente tem uma vantagem até sobre outros países, porque o Brasil tem uma cobertura vacinal muito interessante já, né, de base do SUS, né, os postos de saúde, a gente tem essa estrutura, e aí fica um pouco mais fácil a logística, mas do ponto de vista de distribuição, por sermos um país de proporções continentais, também fica um pouco mais difícil. Como é que a gente está vencendo essa equação? Bom, sem dúvida, o Programa Nacional de Imunizações ele é uma referência mundial, né? Nós estamos aí realmente à frente de muitos países no número de vacinas que estão disponíveis pelo SUS para aplicar em toda a população. Qual é o problema? O descrédito da população em relação às próprias vacinas. Nós estamos hoje pensando em áreas com níveis culturais maiores, como na Foz do Rio Itajaí, por exemplo, com taxas de 60% de vacinação das vacinas básicas, BCG e hepatite B na criança. E isso numa região, em tese, rica culturalmente, né? Isso. Pensando em índices de desenvolvimento, então, sim, né, que a gente teria os IDHs maiores. Então, isso nos preocupa muito porque já estamos enfrentando isso com as vacinas que tradicionalmente são utilizadas. Essa agora que vem cheia aí de mitos, ela nos traz essa preocupação maior. Não estamos encontrando até o momento resistência das pessoas em relação à vacinação quando ela está disponível. Pelo contrário, nós vemos a preocupação das pessoas em recebê-la, mas muitos dizem assim, que bom que eu não sou do primeiro grupo, porque eu quero ver o que vai acontecer com eles ali na frente. Então, aí vem uma próxima pergunta. O que de fato é verdade em relação aos testes e o que tem sido aplicado no mundo todo? De vez em quando, né, sai uma fake news de que o fulano lá fazia parte do grupo de pesquisa e morreu, o outro virou jacaré, enfim.
esses absurdos? O que de fato pode, eventualmente, ou é verdade? Eu já gostaria de me colocar aqui na tua frente, então, como uma pessoa que já recebeu sua dose de vacina, então, né, não virei jacaré, pelo menos. O que a gente tem aí de interessante para entender? Né? A vacina ela foi produzida muito rapidamente, foi graças ao quê? Ao que nós conversamos aqui, a possibilidade tecnológica de que isso acontecesse. Para que eu coloque uma vacina no mercado, eu preciso de diferentes etapas de produção. Então, são as fases pré-clínica, primeira fase clínica, segunda, terceira. Isso não tem como ser esquecido, atropelado. Elas aconteceram. Então, quando a gente viu aquela reunião da Anvisa, se libera, não libera, naquele domingo, o que eles iam fazer? É por quê? Porque eles estavam estudando tudo isso. Todos os passos que foram executados para a produção dessa vacina, das duas que estão disponíveis nesse momento no Brasil. Então, os passos foram tomados. O que chama a atenção muitas vezes das pessoas são as próprias tecnologias de produção de vacina. Uma, que foi a primeira que chegou, a Coronavac, ela é uma vacina que ela traz no seu conteúdo o vírus inativado. Assim como outras vacinas. De praxe, utilizamos diversas vacinas de vírus inativado, como a da poliomielite, por exemplo, né? A vacina Salk, que é do vírus inativado, ela é constituída pelo vírus inativado, assim como essa. A segunda que chegou, que é a de Oxford, essa é a que chama atenção, porque ela tem o vetor viral. Então, o que seria esse vetor? Qual é a capacidade desse vetor me infectar? Nenhuma. O vetor é um vetor de um adenovírus inativo, não replicante, mas que traz junto dele a glicoproteína S do coronavírus. Então, como ele é um vetor viral, ele consegue entrar no meu organismo, ele libera essa glicoproteína e o meu sistema imunológico produz a defesa contra essa glicoproteína. Simples assim. Então, não tem reações no meu DNA, possibilidades aí de que vai ter uma transformação genética em quem recebe a vacina. O que há de casos relatados? O senhor faz parte da comunidade científica, é professor, é inclusive coordenador do curso de medicina. O que de fato foi relatado como caso? Claro que a gente tem, como qualquer remédio, como qualquer produção científica, você tem aquele zero, até anticoncepcional, a gente tem o 0,1% ou 1% de engravidar. Então imagina uma vacina, ela deve ter ali um 0,02% de algum tipo de reação diferenciada. Isso, é até mais. 10% das pessoas que vão tomar a vacina vão ter dor local. Isso é uma das reações também então, tranquila. É uma reação que é demonstrada pelas pessoas, mas eu posso dizer que ela dói menos do que outras vacinas, como a antitetânica, por exemplo. Ela pode dar um desconforto que nós temos acompanhado agora, que é a náusea. As pessoas ficam um pouquinho enjoadas depois de receber a vacina. Será que não também? Pode até ser. Interessante. Podemos pensar por esse lado, né? Ela não tem dado muita febre, que pode acontecer com outras vacinas, né? Mas outras reações têm sido muito raras, como a síndrome de Guillain-Barré, por exemplo, né? Essas reações que são desmielinizantes, que realmente têm uma interferência com o sistema neurológico, elas são extremamente raras. Então, são vacinas seguras. Ou seja, é uma reação fora desse padrão, né, esperado, febre, dor local e náusea, enfim, uma reação completamente fora. A gente pode dizer que a chance disso acontecer é infinitamente menor do que qualquer mulher ter um filho gêmeos. Ter filhos gêmeos. Interessante isso, né? Mas deixa só eu me ater com a própria doença, né? Então, a chance de eu ter uma reação adversa grave contra essa vacina é muito menor do que eu adoecer e ter uma forma grave de doença. Ou seja, então, a chance de eu pegar a Covid e ser internado, talvez até ir a óbito, é muito maior do que qualquer problema que eventualmente a vacina possa ter. De forma grave, exatamente. Bom, a gente fala de dor local, isso também tem a ver com a sensibilidade de pessoa para pessoa? Tem gente que não gosta de injeção, né? É incrível, tem gente que tem medo de agulha, tudo isso, tranquilamente. Mas algumas vacinas, realmente, por sua ação intramuscular, parece que elas entram abrindo o músculo da pessoa. Não é o caso dessa. Essa é uma vacina tranquila, ela é leve, né? Se a gente tiver tranquilo, como tu falaste, assim também a gente relaxa e a vacina é tranquila. Bom, qual é a expectativa de terminar essa primeira fase? Boa pergunta, precisei até fazer uma pausa aqui.
A primeira fase ela não conseguiu ser esgotada nem pela primeira remessa que nós recebemos da Coronavac, nem pela primeira remessa que nós recebemos da vacina de Oxford. Infelizmente, não conseguimos vacinar aí nem todos os profissionais de saúde. Então, nós não vislumbramos ainda a chegada para a segunda etapa. Bom, gente, olha, o assunto é bom demais. Eu vou dar uma paradinha, tomar mais uma aguinha, respirar e a gente volta no próximo bloco desmistificando mais fake news sobre a vacinação do coronavírus. Volto já. Estamos de volta com o nosso Papo Reto e hoje a gente recebe o médico Pablo Sebastian, que vem falar sobre todo o esquema de vacinação contra a Covid-19, mitos e verdades a respeito dessa doença. Doutor Pablo, ainda na linha de mitos e verdades, não só sobre a vacinação, mas sobre a própria doença, animais transmitem? Não existe nenhum relato de que houve uma transmissão de um animal para o ser humano. O que a gente tem que ter um cuidado é que os animais, eles podem acabar se contaminando, aí, eles podem pegar de repente o vírus que esteja depositado no ambiente, e se a gente tiver um problema de saúde do nosso animal, ele estiver mais fragilizado para alguma situação que pode acontecer. Mas isso é um evento extremamente raro e ele por si não é um contaminante para nós. Bom, uma outra questão sobre essa nova cepa que se identificou que já está no Brasil, né, principalmente no norte. O que ela é, essa nova cepa, e qual é a preocupação dos cientistas por conta dela? Então, de novo, é esse aprendizado que o vírus faz em relação à sua transmissibilidade, ou seja, cada vez ele fica mais rapidamente transmissível. Ela vai trazer uma preocupação para a gente, porque quanto mais infectados eu tiver simultaneamente, menor pode ser a minha capacidade de absorver essas pessoas que necessitarem de hospitalização. Então, como a gente tem uma previsão de que 15% precisam de um atendimento hospitalar, 5% um atendimento intensivo, realmente as unidades não vão dar conta. Bom, a gente fala muito sobre a questão da transmissibilidade e dos grupos de risco. O fato é que a Covid, obviamente, matou muito mais pessoas com comorbidade, acima dos 60 anos, mas também levou crianças, levou jovens, adolescentes, pessoas sem comorbidade, com saúde. O senhor acredita que daqui a 5, 10 anos a ciência vai poder explicar isso? Vai achar algo em comum entre as vítimas do Covid? Olha, Roberta, o que eu espero daqui a 5 a 10 anos é a gente poder estar aqui fazendo uma entrevista e dizer assim, lembra da Covid? Porque a gente não vê a hora de ter isso para trás. A gente hoje tem muitas incertezas, né? Parece, por alguns estudos, que alguns fatores genéticos explicariam a forma diferente de apresentação da doença, porque a gente vê que tem pessoas que evoluem rapidamente para insuficiência respiratória, enquanto a gente tem aquele outro grupo lá na ponta que só tem dor de cabeça. Tem aquele pessoal ali no meio que não sente o cheiro, não sente o gosto. Então, por que as pessoas desenvolvem apresentações clínicas tão distintas dessa doença? E aí parece ter um componente genético e talvez a gente vai entender essa diferença de apresentação entre as pessoas. Nas crianças, que o fenômeno é um pouquinho diferente, né? Elas não têm tanto essa relação com a doença respiratória, mas sim uma inflamação rápida do organismo, que é chamada de uma resposta multissistêmica, que acaba levando as crianças muitas vezes às formas graves de doença. E outro lado, as doenças renais que foram associadas com esse vírus. Então, assim, são tantas formas de apresentação que a gente realmente precisa achar qual é o gatilho que faz com que cada indivíduo desenvolva uma forma diferente dessa doença. E por que, ou se a ciência já sabe explicar, num casal que dorme na mesma cama, né, que troca fluidos, inclusive, por que às vezes um pega e o outro não? É sempre um modelo de chave e fechadura, né? Ninguém pega o que quer ou deixa de pegar o que não quer. Ou a gente vai ter um organismo que está suscetível e aberto a contrair aquela infecção, ou não. Então, se eu me contamino com qualquer coisa que seja na minha mão e eu levá-la para o meu rosto, eu preciso aí de que exista uma célula inflamatória que receba esse agente infeccioso e trabalhe dentro do meu organismo para desenvolver essa infecção. Isso não acontece em todas as pessoas, então isso é bastante interessante. Só que a gente não pode confundir aquele que não se contamina com aquele que é pouco sintomático.
Nós temos aí um número muito grande de pessoas que desenvolvem nada ou quase nada de sintomas dessa doença. Eu me refiro, obviamente, a casais em que o marido, enfim, né, um deles começa a sentir, né, a ter os sintomas, atesta positivo, e a mulher faz o teste também e dá negativo, convivendo na mesma casa. Talvez o que se explique é que em algum momento essa mulher já teve assintomaticamente, né, já teve essa doença ou de forma muito leve, que ela não tenha percebido, e por isso esteja imune. Pode acontecer? Pode. O que os estudos demonstram é que depois que eu entrei em contato com esse vírus, nos próximos 3 a 6 meses eu posso ser considerado aí como imune a ele. A gente não tem essa segurança do quanto além dos 3 meses, mas já estamos vivenciando experiências de reinfecção. Então, já está comprovado, né? Porque já está comprovado. Que era mito, não, é verdade. Ela realmente acontece. Só que aí a gente também precisa levar em consideração os exames que são disponíveis. Assim como a doença é nova, não existiam exames para detectar uma doença que não existia. Então, a partir daí, lançam-se mão de diversos tipos de exames que, por vezes, são mal interpretados. Até porque não há como armazenar essas amostras, né? Que seria o ideal. Eu tive lá em abril, deu positivo, e aí eu estou aqui em janeiro, deu positivo de novo. Aí eu vou recorro a amostra lá de abril com as novas tecnologias para ver se realmente era positivo. E aí a gente poderia fazer realmente o sequenciamento daquele vírus e deste vírus para ver que são distintos e aí pensar na reinfecção. Em relação a essa transmissibilidade, o senhor falou que eu posso ter contato com o vírus e ainda assim não desenvolver a doença? Pode. Isso acontece com muitas pessoas, né? Como tu falaste, nos ambientes domiciliares. A gente observa por vezes aí que a mãe e a filha adoecem e o pai não, ou o pai e o filho adoecem e a mãe não. Então a gente tem observado isso nos núcleos familiares, onde a gente sabe que não há o uso frequente dos dispositivos de distanciamento e máscara, que alguém acaba saindo ileso da contaminação. E é interessante a gente colocar isso, porque eu vivi uma experiência na minha casa com a minha filha, né, que é médica, sendo contaminada pelo Covid no final do ano passado, e eu tirei os 2 irmãos mais novos de casa, né, foram para a casa do pai, ficamos eu e meu marido, ela ficou no quarto dela, e aí a gente criou uma rotina, ela me mandava uma mensagem: mãe, eu quero comer, eu ia para o meu quarto, fechava a porta, ela descia, comia na cozinha, aí ela desinfectava a cozinha, lavava a louça que ela usou e subia, já estou de volta. Aí a gente, na porta do quarto dela, um puff, que eventualmente, fiz pipoca, deixei lá para você, né? Então assim, e no banheiro que ela usava, ninguém mais entrou, toda a roupa que ela usou durante aqueles 10 dias não foi nem recolhida, né? Ficou lá, a gente não lavou, nada, fica lá no banheiro para a gente ninguém ter contato, e de fato não pegamos, ninguém mais, só ela. Né? Então, assim, e não foi nada, manda o WhatsApp, vai, agora vem, agora tá tudo certo, nada tão absurdo, assim. Né? Se a gente conseguisse que as pessoas entendessem isso que tu acabaste de falar, né, Roberto, que é possível, né, à medida em que a gente respeita o distanciamento, mas aí também tem, a gente consegue fazer. Te interromper, Pablo, tem a questão de que nem todo mundo tem essa condição, né, de uma casa com 2 banheiros, de ter um lugar para mandar os filhos mais novos, né? A gente está falando de um país com muitas desigualdades e com pessoas com outras possibilidades, né? Isso. Tanto que, quando a gente observa as ações em saúde, a gente sempre vai ver um respeito às populações mais vulneráveis. Então, quando a gente olha as portarias do Ministério da Saúde, que fizeram a distribuição de recursos para que a gente tivesse atenções específicas, a gente vai ter sempre esse cuidado com as populações mais vulneráveis. Sem dúvida. A gente vai pegar, por exemplo, ali próximo da Univale, comunidades realmente que têm uma assistência muito mais deficitária, porque elas têm essa condição mais precária de saúde. E aí, claro que o distanciamento fica mais difícil. Bom, também é interessante a gente falar a respeito das faixas etárias e de como cada uma lida com o vírus, né? Como ela realmente foi associada à população mais idosa e tal, e como é difícil convencer o adolescente, né, o jovem, de tomar os devidos cuidados, porque normalmente quando a gente tem ali entre 13 e 20 anos, a gente acha que é imortal, e que eles têm sido, na verdade, grandes pontes de transmissão, apesar de muitos serem assintomáticos. É verdade? É verdade. E essa foi a grande preocupação do retorno às atividades acadêmicas, né? Pensando mesmo dentro da Univale, nós seguimos ali todos os protocolos que eram requeridos pelo Ministério da Saúde, pelo Estado, pela vigilância epidemiológica. Mas o que acontece? Muitas vezes tu vê aquela gurizada se reencontrando, eles querem se abraçar, eles vão comer junto, eles vão todos tirarem a máscara ao mesmo tempo. Então, isso a gente foi contornando à medida do possível e
E a gente tenta trabalhar isso com eles de uma forma educativa, que é educação em saúde, mas a gente percebe que para eles isso é mais difícil. Qual é o seu prognóstico a respeito da imunização e do desenvolvimento ou não dessa doença? 2022. Né? Eu não vejo que para 2021 a gente vai conseguir se livrar desses recursos que são distanciamento social, o uso de máscara e higienização frequente de mãos. Todos devem continuar com isso, inclusive os vacinados. Bom, com essa realidade, né, desse tempo longo, em algum momento lá em 2022 a gente vai poder abandonar máscara, né, álcool gel em todo canto? É possível. A partir de um tempo maior em que a gente tenha realmente todas as pessoas imunizadas e que a gente atinja a imunidade de rebanho, a gente vai poder aliviar nas questões essas do distanciamento e da máscara. Mas a higienização de mãos ela é muito importante. Nós vimos aí agora, justamente por esse fortalecimento da higienização de mãos, a redução de outras doenças infecciosas, como a própria influenza. Eu queria deixar aberto o espaço para que o senhor se comunique com a nossa audiência, no sentido de orientar, de dar as últimas orientações, se eu esqueci de alguma fake news, derrubá-la, por gentileza. Eu aqui, né, como médico infectologista e professor universitário, eu gostaria de que todos confiassem na ciência. O nosso papel aqui, ele é justamente de trazer as informações que são próprias para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então confiem na ciência, acreditem na vacina e façam a primeira vacina que aparecer. Às vezes as pessoas acabam nos perguntando assim, eu faço essa ou espero a próxima? Faça a primeira que surgiu, quanto antes melhor. Quanto mais pessoas vacinadas, e aí tem aquela turma do contra-vacina, né? Isso. E aí isso muito antes até da vacina da Covid, né? As pessoas que não acreditam na vacina como meio de evitar doenças, que aí pensa assim, se é 70%, eu posso ficar entre os 30%, eu não faço questão. Mas a gente não sabe quem são os outros 70% que vão topar. Então todo mundo tem que se conscientizar, tem que tentar, o quanto antes, a partir do momento que essa vacina esteja disponibilizada, fazer uso desse recurso. E lembrar só mais uma coisinha, Claro. que a vacina ela ainda não tem estudo de segurança em crianças, então menores de 18 anos não poderão ser vacinados. Então a gente precisa vacinar para também protegê-los. Mais um motivo para a gente chegar nos 70%, né? A gente deve ter Isso. aí, nessa população abaixo de 18 anos, mais ou menos isso, né? Uns 30%. Então todo mundo tem que ir para a vacina. Eu quero agradecer a sua disponibilidade, a sua generosidade de vir aqui responder, trazer o seu conhecimento, e quero deixar o canal da TV Oceano aberto para que, sempre que necessário, a gente possa levar a informação à população. Eu que agradeço, pode contar comigo. Bom, gente, esse foi Pablo Sebastian, médico infectologista, falando aí sobre todo o esquema de vacinação, sobre os mitos e verdades a respeito da Covid, a respeito da vacina, e orientando a gente a derrubar mitos e falsas esperanças ou falsas informações, tá certo? Não divulgue informação que você não tenha certeza de onde vem a fonte. E às vezes você diz, mas era um vídeo e era um médico que falava, você conhece, foi você que fez? Infelizmente, tem uma legião de pessoas que trabalham, e trabalham bem, infelizmente, para levar essas informações falsas. Então, não se deixe enganar, confira sempre a fonte, busque as informações de fontes confiáveis e vamos ajudar a combater essa doença. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau!